todo respeito, não afinamos para convidados, tá? Entramos também em assuntos polêmicos. Matheus Medeiros esteve envolvido numa polêmica aí no Twitter há uns 2 meses, não é isso? Tem uns 2 meses. Após, eu não sei se você brincou com o Flamengo, mas os flamenguistas pegaram no seu pé. Conta essa história pra gente, o que aconteceu, o que você usou pra se defender e como é que você vê tudo isso que aconteceu. Você lidar com muitas pessoas e principalmente no mundo das redes sociais, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Assim, é um aprendizado e eu sou uma pessoa muito impulsiva. Meus amigos sabem disso, quem convive comigo quando eu tô de cabeça quente sabe que é o momento que eu tenho que largar o celular, é o momento que eu tenho que ficar sozinho, é esse o momento. E assim, nessas questões de alfinetar Flamengo, a torcida do Flamengo é muito, assim, questão de haters, né? Que hoje em dia tá muito aflorado essas coisas, principalmente no Twitter, a cultura de cancelamento que existe, né? Eles viram que eu tava falando do Flamengo e mal do Flamengo, e aí eles começam a vasculhar coisas absurdas, assim, de anos e anos atrás, né? E a gente tá o quê? Em 2022. E aí eu tava falando alguma coisa do Flamengo que eu nem me lembro mais. Eu também não. Eu não lembro qual era o tweet, mas eu falei alguma coisa mal do Flamengo. E aí um perfil do Flamengo que tem muito engajamento, que eu não vou citar o nome pra não ficar dando palco, né? Começou a vasculhar tweets meu de uma outra conta, que era o Info Botafogo. Que era o Info Botafogo, que inclusive o Info Botafogo não era só meu. É importante dizer isso também, né? Mas eu peguei e falei, fui eu. Não era só meu, poderia terceirizar essa culpa e falar, não, tinham 2 ADMs, quem me garante que... Não, aquilo ali fui eu. E lá pra 2013, 2014, tinha postagens, coisas homofóbicas em relação a Fluminense, coisas que eram ditas que hoje a gente não vai falar, né? A gente entendeu que... A gente hoje abomina completamente qualquer tipo de fala homofóbica, enfim. E tinha um tweet que, assim, com certeza eles pegaram fora de contexto. No mesmo dia daquela moça do Grêmio que tava falando do goleiro Aranha, né? E aí eu fiz um post logo em seguida, tipo, o que a gente chamava na época de humor negro, que hoje a gente não pode mais chamar de humor negro porque é um cunho racista. Então, pra ver como é que antigamente a gente chamava de humor negro e hoje a gente já não pode chamar porque lembra de coisas de racismo. E assim, eles pegaram alguns cortes assim bem maldosos, sabe, de 2013, 2014 para tentar me botar uma alcunha de racista que nunca existiu, porra, nunca tive nenhum tipo de situação envolvendo a racismo. E assim, o que eu tinha que fazer naquele momento era o seguinte, era me privar, fiquei aí umas 2 semanas com o meu Twitter privado, sendo xingado, sendo ameaçado, e as pessoas não querem entender, as pessoas viram e vêm xingar e vêm te chamar de diversas coisas. Aí eu privei meu Twitter umas 2 semanas, mas falei, cara, depois de um tempo eu vou voltar e vou continuar meu trabalho tá bom, o pessoal tá gostando. Depois de 2 semanas eu voltei dando notícia do Botafogo e acabou. É algo bem, sabe? Bem coisas de 3, 4 dias ali, uma semana, de pessoas ali te infernizando. Se você for uma pessoa... porque tu contrariou um pouquinho, já... Se você for uma pessoa com um psicológico frágil, você fica bem... Hoje em dia a cultura do cancelamento tá tão forte, né, no caso... Porque, tipo assim, você falou, foi tweets de 2012, 2013. Coisas que eu não... Nessa década, assim, querendo ou não, acho que foi a década que mais a gente evoluiu em questão de pensamento disso. Eu acho que o principal você fez naquela época, você se arrepende. Infelizmente, a gente falava Jamais faria hoje. A gente falava coisa, infelizmente, desse tipo naquela época. E, cara, a gente tem que aprender o que de errado a gente fala. Assim, a gente não pode errar e continuar achando que a gente tá certo. Importante dizer o seguinte, a questão do que eu falei do Fluminense, principalmente da homofobia, existiu mesmo e não tem contexto. Tá? Existiu e acabou. Tô errado, coisas que eu fazia antes de ficar cantando negócio de Fluminense com cunhos homofóbicos, que antigamente, infelizmente, isso acontecia, hoje ainda acontece.
Acho que, inclusive, a torcida do Botafogo puxou um time de... E aí hoje acontece. Eu só não faço mais. Triste. Eu só não faço mais e não concordo. Em 2013, 2014, eu fazia, igual pegaram um print. Tô errado. Hoje eu discordo completamente. Acho que o mundo tá aí pra gente evoluir. Agora, a questão dessa do Aranha, eu vou lutar até o fim porque foram maldosos e não entenderam a situação. Essas sim foram prints cortados pra... Sabe? Não entender o que você queria dizer ali, um humor que aconteceu que hoje eu não faria. Mas naquela época era uma muito modinha de você fazer um humor negro, né? Um humor bem pesado e as pessoas acharem graça naquilo. Tinha na época uma cultura disso, de a pessoa ir para esse lado, e tinham vários canais na época que faziam esse humor pesadão. No entanto, que um cara que foi muito cancelado por fazer um humor muito pesado foi o Rafinha Bastos, por fazer aquele troço que hoje eu abomino, e na época todo mundo abominou, falou, pô, ele passou do ponto. E aí limparam ele foi demitido, aquela coisa. Ali já estavam as coisas já mudando e trazendo as coisas pro normal, que o normal é o quê? Não tá hoje normal, mas já evoluímos muito. 2022 a gente já evoluiu muito em questão, se a gente for comparar a 10 anos atrás. Mas assim, eu lembro que você falou que logo depois, inclusive, quando você fez lá a escalação, você criticou, né, a atitude da gremista, não foi isso? Exatamente. Critiquei e assim, a escalação, em vez de eu colocar o nome do cara, eu coloquei um nome que eu não quero falar aqui novamente. Então assim, ponto. Tô errado, ponto. Acho que a primeira parte que você precisa falar quando você tá errado é isso. Tô errado, ponto. Agora vamos ao tweet de baixo. Pedindo a prisão dela, pedindo as consequências pra ela. Então faz sentido você ser racista em cima e embaixo você pedir a prisão de quem foi racista? Nenhum. Entende? Acho que ficou claro, né? Entende a situação de um maldade, né? Print maldoso que te faz? E o que saiu o print de cima foi isso. E outra coisa, quando eu digo, tem outros prints ainda de respostas, eu falo assim, olha, o que eu achei errado foi que só pegaram ela. Tinha um cara atrás também fazendo simbologias e não falaram nada do cara. Então deveriam ter pego ele também, não somente ela. Coisas assim, sabe? Ou seja... Não faz sentido nenhum, sabe? Então, assim, eu falei, cara, não vai dar pra discutir com 200 notificações chegando por minuto, tentando explicar isso pra todo mundo que tá vindo só com o intuito de cancelar e xingar. Então, privei o Twitter, fiquei quase 2 semanas, 3 semanas, e falei, deixa a poeira baixar e eu volto depois. E a pessoa que fez isso só queria ter razão, né, no caso. Ela cortou de propósito pra ter razão. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Vamos fechar esse assunto, né? Vamos alongar? Não, só ia complementar que, tipo assim, não é exclusividade da torcida do Flamengo, que geralmente toda torcida vai ficar geralmente do lado da página que tá. Então não adianta nem você tentar discutir, porque você não vai ganhar. A única coisa que eu respondi, eu me arrependo, só pra encerrar esse assunto, é que eu fui lá ainda, na questão da impulsividade que eu acabei de comentar aqui, chamar o cara de covarde. Aí, porque eu fiquei muito puto com o print que ele fez, maldoso, e fui chamar ele de covarde. E aí que piorou a coisa toda, porque veio uma manada pra me mexer.